não tratava desse assunto, que é um assunto árido, eu devo dizer. E para mim, que tem uma história de vida ligada a essa causa, mas eu não tenho nenhum constrangimento de falar isso. Não se trata de pragmatismo. Primeiro, eu quero cumprimentar os ambientalistas que colocam preocupações sobre esse tema, porque quanto mais eles falarem, mais cuidado nós vamos adotar. Mas, olha, nós não podemos discutir se o Brasil vai ou não explorar petróleo. Acabei de falar. É o mais importante produto das exportações do Brasil, que traz mais divisa, que mais põe dinheiro no tesouro. Aliás, o governo passado fez isso o tempo inteiro, botando dinheiro lá no tesouro, em vez de apostar em mais investimentos. A exploração na margem equatorial, ela é inevitável. Lá embaixo, a estimativa é que tem mais de 10 bilhões de barris de petróleo. 10 bilhões de barris de petróleo é um pré-sal novo. E o problema não é só isso. Vamos aqui. A 50 quilômetros de onde nós estamos falando, porque eu preciso falar alguns números. Esse poço de fazer prospecção para ver se tem petróleo, que qualidade que é e se pode ser explorado, fica a 800 quilômetros de Belém. Fica a 500 quilômetros da margem do Rio Amazonas. Fica a 170 quilômetros do Amapá, da costa do Amapá. E nós já estamos explorando petróleo, inclusive em águas profundas, que é alto risco, mas nunca houve acidente. Aí, quem que você tem do outro lado explorando? As maiores companhias petrolíferas do mundo. Eu vou citar assim, a Noruega está explorando lá. A empresa da Noruega está explorando lá e a Noruega doa $1 bilhão para a gente cuidar do meio ambiente no Brasil. Olha, eu sou da Amazônia, tem 30 milhões de pessoas, o pior é IDH. Quando eu fui governador do Acre, nós fizemos grandes mudanças, depois outros vieram, melhoraram. Hoje o Acre andou para trás. Os indicadores econômicos, sociais são terríveis. Senador, mas não sim. Podemos deixar de falar de uma pessoa nesse momento, que é a ministra Marina Silva, sua conterrânea, sua aliada histórica, hoje não tão próxima politicamente, que é do bloco dos contrários. A gente lembra do embate que ela teve, por exemplo, nas usinas do Rio Madeira, que também são na região amazônica, e hoje uma série dos questionamentos que havia na época se mostraram, de certa maneira, acertados. Esse horizonte que existe para a gente fazer a transição do combustível fóssil para outros, não seria justamente o horizonte que leva para começar a ser viável uma exploração nessas circunstâncias delicadas, nessa região tão sensível? Eu vou ser bem, isso não é uma afronta aos meus amigos e históricos, até ambientalistas, porque eu também trabalhei com Chico Mendes. Minha história, sou engenheiro florestal, fui relator do Código Florestal, mas eu acho que a pesquisa já deveria ter sido aprovada. É uma opinião minha, pessoal. Claro. Mais ainda, eu acho que com o pré-sal nós não fizemos talvez o dever de casa, que era um bilhete premiado. Eu acho que nós não fizemos o dever de casa. Se for para explorar essa margem equatorial e tiver esse volume, eu estou falando que são 10, 12 anos de exploração com algo que nós nunca tivemos. Se isso for para melhorar a vida de 30 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, para proteger o meio ambiente, para mim nós temos que ter uma modelagem diferente. E pela primeira vez dizer o seguinte, agora nós vamos fazer com que as pessoas que cuidaram da Amazônia, que fizeram prestaram um serviço ambiental de preservar, vão ter agora um ganho definitivo, uma mudança de vida por conta de tudo o que fizeram. Mas para isso tem que ter um plano. A Petrobras é especialista em trabalhar esse tipo de exploração. É a melhor do mundo, inclusive. E eu acho que vai ser difícil o Brasil abrir mão disso porque não tem um plano B. Mas o Brasil é campeão de etanol, de combustíveis renováveis. É verdade. Eu sou contra, por exemplo, a gente partir direto para o carro elétrico. É a minha opinião. Porque um carro elétrico nós vamos abrir mão do carro flex, com motor flex, que usa biocombustível. Não, a nossa transição pode ser essa, diferente da China, dos Estados Unidos. E é isso que eu acho que entra em jogo agora na exploração ou não da margem equatorial. Chico, depois Marta. Presidente, eu vou pegar o carona na pergunta do Nakagawa. Ele trouxe os jornais velhos aí, né? E eu queria... O deputado... O coordenador da reforma tributária, o Reginaldo Lopes, lembrei aqui, ele deu uma entrevista para a CNN, ele estava dizendo que o PT
tem dificuldades de comunicação. O PT é contra ajuste das contas públicas, que o PT é um partido que ele quer trazer soluções, respostas para o século XXI com ouvidos no século XX. Que para dar resposta para o século XXI, teria que ouvir o século XXI. E eu queria saber do senhor o seguinte, o que acontece? O PT é um partido que envelheceu, ele não consegue se encontrar com a realidade, com a atualidade? O que acontece? Eu acho que nós estamos diante dos desafios do tempo que nos trouxe. O mundo é completamente outro hoje. É um mundo conectado, é um mundo de redes sociais, é um mundo numa velocidade incrível, com novas fontes de energia. Que a direita tramita melhor nessa questão da... Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar. A direita se apropriou desse mundo de rede social, por exemplo, e acho que... Eu não diria direita, porque eu não gosto muito. Eu não tenho nenhum problema com a direita, nem com conservadores. Eu estou falando a extrema-direita que se apropriou. Isso é perigoso. Eu nunca fui favorável aos extremos, em lugar nenhum, porque senão não tem diálogo com esses setores. E eu diria que o PT, que é muito amplo, tem uma história bacana, acabou de completar 45 anos. Que partido do Brasil tem 45 anos? Nós disputamos 9 eleições, ganhamos 5. Então, nós temos uma responsabilidade um pouco maior do que até alguns outros partidos. Mas acho que precisamos nos repaginar. Eu fico me cobrando isso. Como é que nós vamos lidar com esse mundo de fake news, de mentira, de agressão? Acho que o presidente Lula deu a volta por cima e nos deu mais prazo para que a gente possa acertar o passo e melhorar as coisas. Quando ele passou pela injustiça que passou, voltou e foi escolhido pelo povo brasileiro. Se nós acertamos muito lá atrás, nos outros governos, com responsabilidade fiscal, com crescimento econômico, com melhoria da qualidade de vida, nesse governo do presidente Lula, nós não temos direito de errar. E só temos esses 2 anos para fazer isso, claro, na perspectiva de ter mais. E me preocupa muito, eu fico preocupado, porque nós temos que dar apoio para o Haddad. Nós temos que... Eu vou falar uma coisa aqui agora que talvez seja forte. Ele está sozinho. Peraí, Chico. Vou falar só uma coisa que talvez não... Não é possível que algumas pessoas do PT fiquem atacando o ministro Haddad ou a política econômica que ele lidera, querendo disputar com os partidos de oposição. O nosso papel é dar suporte, é dar apoio, porque se tem uma pessoa que tem responsabilidade fiscal nesse país, os fatos mostram, é o presidente Lula, ele sempre fez isso. Agora ele não abre mão de ajudar o lado social, de ter políticas públicas. E isso é uma diferença enorme para o pessoal da Faria Lima ou para quem é extremista em defesa do mercado. Marta. Presidente, quando o senhor falou sobre a imagem equatorial, nas 2 vezes que o senhor falou, o senhor citou a questão econômica como justificativa, né? Porque o petróleo hoje é a nossa maior fonte de divisa. De fato, no ano passado, o nosso maior item de exportação foi o petróleo. Mas ele demorou um pouquinho mais do que a gente esperava para virar ali o maior item, né? Foi só em novembro que ele se consolidou, porque a produção das refinarias, por uma série de questões operacionais, não andou como se esperava. Né? E esse ano o próprio MIDIC diz que os grãos vão voltar a liderar aí. Mas, enfim, sendo o primeiro ou o segundo item da pauta é importante. Mas é um item com preço extremamente volátil, né, presidente? Que balança aí essa questão de ser maior ou menor divisa, assim como todas as demais commodities, tem preços voláteis que a gente não consegue controlar. E petróleo mais ainda, né? Trump decide aumentar a produção, mexe com as cotações. Os países produtores que são fortes produtores resolvem produzir mais ou menos, mexe com tudo. Então, até que ponto vale esse argumento econômico de que a maior divisa para o Brasil em relação à margem equatorial? Não, assim, Marta, é claro que é muito importante do ponto de vista econômico, mas eu não estou me prendendo a isso. Eu me pego de novo na conversa que eu tive com a presidente da Petrobras há 15 dias. Ela disse que a parte de mobilidade, a parte de geração de energia primária no Brasil, 30% depende do petróleo. O mundo está dependendo do petróleo. Nós temos condições, um país como o nosso, que ainda tem muita desigualdade, que no governo passado trouxeram 30 milhões de pessoas para baixo da linha de pobreza de novo, de ser uma referência no mundo e abrindo mão de explorar algo que tem mercado. Eu acho que não. Mas a matriz, o nosso ecossistema de exportação é muito bom no Brasil. Por exemplo, a gente está na produção de alimentos.
nos últimos 2 anos, o preço das commodities agrícolas caiu muito, mas isso volta. Nós estamos agora fortalecendo a parte de indústria. Ninguém fez essa conta, mas se nós olharmos estado por estado, isso me preocupa. O Mato Grosso, o ano passado, caiu 12% das exportações. Então, dos 55 bilhões de dólares que o Centro-Oeste exportou, Mato Grosso é o grande campeão de exportação, caiu as exportações 12%. Goiás caiu 14%. O Ceará caiu 26%, por conta de trabalhar com aço. Então, a volatilidade está posta, inclusive no agro. Óbvio que o mundo tem sede, tem fome, o mundo quer segurança alimentar, o mundo árabe. Nós fizemos 12 encontros empresariais, 12 encontros de empresários com o presidente Lula junto. E o que a gente vê é uma espécie de quase uma ganância do mundo de querer estar fazendo parcerias com o Brasil. Então, essa volta que o presidente Lula fez de levar o Brasil de volta para o mundo, para a África, para a ASEAN, que são 2 regiões importantíssimas. A primeira missão que eu fiz esse ano, nós fizemos, foi para a África. Foi o continente todo, cresceu 20% o nosso comércio com eles o ano passado. Então, são coisas que me animam. Agora, você tem razão, a volatilidade está posta, mas o Brasil também é o número 1 quando a gente pensa em transição energética, quando a gente pensa em minerais críticos, quando a gente pensa em etanol, biocombustível. Então, acho que o Brasil está com uma matriz boa para as intempéries que o mundo possa oferecer. Luciano, Fernando. Luciano. Presidente, queria voltar depois desse assunto, mas antes eu queria pegar carona aqui no Francisco. O senhor, desde que chegou aqui nesses 2 blocos, citou o ministro Haddad, se eu não estou enganado aqui na minha conta, pelo menos umas 5 vezes, sendo conservador nessa conta. Me parece que o senhor veio aqui oferecer um ombro amigo também um pouco a ele. Queria entender, o senhor acha que ele está isolado nesse governo? E o senhor falou de repaginar o PT. Essa nova página é o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, numa eventual eleição? Qual que é essa nova página? Qual que é a cara dentro do partido? Não, quando eu falo de repaginar, não tem nada a ver com nomes. É claro que eu acho que todo o suporte tem que ser dado para o ministro Haddad, porque todos nós sabemos que a economia ela é a peça fundamental. E acho que o PT foi o responsável nos governos nossos, principalmente os governos do presidente Lula, os 2 e depois no primeiro da presidenta Dilma, de tirar as pessoas da classe E e D e formar uma classe média, de tirar as pessoas da pobreza. Nós fizemos isso. Hoje a classe média, ela tem muita gente conservadora, tem gente até radicalizada, porque ascendeu a classe média, mas a renda subiu tanto, a expectativa de preço das coisas está maior do que o que as pessoas queriam, são fatos. Sim. Agora, acho que o PT precisa, além de ter esse histórico, esse legado, quando eu falo de repaginar, é o seguinte: nós estamos dialogando com os evangélicos, por exemplo, que formam uma parte dessa classe média C, que são pessoas que temos que ter diálogo. Sim, os informais, né, também. Não estou falando dos extremos. Se tem um pastor extremista, tem alguém lá, estou falando dessas pessoas. Mas nós não podemos querer colocar todos no mesmo balaio. Para mim, nós precisamos fazer esse diálogo. Eu tenho, assim, uma opinião que se nós não fizermos esse diálogo minhas 2 filhas são evangélicas, meu genro é evangélico, pastor, mas fica parecendo que nós somos os enviados, sei lá de quem. E quando não é. Por quê? Porque tem um grupo extremo, que não é pequeno, que está usando os algoritmos, que está nas redes sociais satanizando uma história. Agora, e a gente não abre diálogo. Antes de ouvir o Fernando, eu queria ouvir a sua resposta ao Luciano se o ministro Haddad está isolado. Não é que está isolado. Eu acho que assim, o ministro tem feito, acho que a melhor entrega do nosso governo, fazer uma reforma tributária depois de mais de 20 anos, conseguir segurar a inflação, pegando um Banco Central que estava lá engessado, fazer com que a gente comece a modernizar. Eu tive com ele, dei um abraço e falei, eu vou lá no Roda Viva, vou dar minha opinião, a minha opinião. E eu acho que assim, é um lado muito bom do nosso governo. Sinceramente, foi o Haddad até aqui. E o resultado está vindo. Se eu estou falando que o Brasil é o segundo endereço para atração de investimentos, se a gente está crescendo nas exportações, uma última coisa, Vera. Eu fui lá convidá-lo para fazer 2 fóruns de atração de investimento, um em Londres e outro em Nova York. Porque eu digo, ministro, agora a gente já tem o que falar, desmatamento caiu pela metade, inclusão social, um crescimento econômico 3 vezes maior do que a previsão de mercado. Agora vamos atrair mais investimento para o Brasil, porque nós estamos precisando de ferrovia, de estrada, de portos.
Ele topou e me autorizou. Então, provavelmente, nós vamos lá em Nova York fazer o fórum, em vez de fazer aqui em São Paulo, vamos andar pelo mundo. E, presidente, o senhor mencionou aqui na pergunta do Luciano que o Partido